Então, vamos gravar aqui então a aula dos sofistas, né? Quem foram os sofistas? Mestres da argumentação. Aproveitar essa aula, né, pra gente gravar agora essa noite. Então, é uma nova fase filosófica, né, que é caracterizada pelo interesse no próprio homem, nas relações políticas do homem com a sociedade. O termo sofista tem sua origem no idioma grego a partir da palavra sophistes, derivada de sofia ou sofos, significando sabedoria e sábio, respectivamente. Muito bem, vamos lá. Então, quem eram esses caras, né? Então, eles eram professores viajantes que vendiam, né? Ensinamento, vendiam. Queriam um dinheirinho. O foco dos seus ensinamentos era prático, direcionado a estratégias de argumentação e oratória, ou seja, ensinava a gente a conversar, ensinava a gente a argumentar, ter oratória, como você se postar diante de uma assembleia. E para que os estudantes atingissem o ápice da excelência em suas atividades, independente de quais fossem essas atividades, né? Muito bem. Levando em consideração os interesses dos alunos, eles ensinavam eloquência, pessoa eloquente que consegue falar e convencer, sagacidade mental, ou seja, você tem que falar rápido, você tem que pensar rápido e tem que ter habilidade retórica. Então, ou seja, você tem que saber falar, convencer e ao mesmo tempo ter a habilidade de saber que palavra usar. Tá? Eles ensinavam conhecimentos úteis para o sucesso nos negócios públicos e privados. Então, era comum que os sofistas viajassem em grupos pelas cidades gregas e romanas para assim poderem realizar elaborados discursos e acalorados debates públicos, demonstrando suas habilidades na expectativa de atrair estudantes para suas escolas, em particular nobres, homens de estado e jovens que pudessem pagar pelos estudos. Então, assim, eles eram conhecidos, eles eram criticados por Platão e Aristóteles, porque só quem podia pagar mesmo que podia ficar, né, que podia receber esses ensinamentos deles, né. Então, o objetivo dele, desenvolvimento da argumentação, da habilidade retórica. Tá. Era uma época de lutas políticas e intenso conflito de opiniões nas assembleias democráticas. Por isso, cidadãos mais ambiciosos sentiam necessidade de aprender a arte de argumentar em público para conseguir persuadir em suas assembleias e muitas vezes fazer prevalecer seus interesses individuais e de classe, né? Então, assim, você tinha essa ambição de argumentar, porque você quer convencer, você quer persuadir, porque existiam essas disputas de conhecimento, de política na Grécia. Por isso que os sofistas têm um papel muito importante nesse período. Então, um deles foi o Protágoras de Abdera, o homem como medida de todas as coisas. Então, aqui você pode perceber que ele já falava que o homem era o centro de tudo. Ele ensinou em Atenas que sua doutrina é de que o homem é a medida de tudo que existe. Então, é o homem pelo homem. Todas as coisas relativas ao homem, isso é, o mundo é o que o homem constrói e que destrói. Então, tudo que acontece no nosso mundo é o homem que faz. É ele que é o culpado, né? Por isso não haveria verdades absolutas, porque o homem é imperfeito, né? A verdade seria relativa a determinada pessoa, grupo ou cultura. Então, cada grupo ali tinha a sua maneira de pensar, né? Então, Protágoras foi então esse personagem, essa personificação do que já futuramente vai ser chamado de antropocentrismo. Assim podemos definir. Uma dessas interpretações possíveis para a afirmação de Protágoras é de que o uso da palavra cremata significa coisas usadas, ao invés da palavra mais geral onta, que significa entidades, para se referir ao que é traduzido como coisas. Indica que Protágoras não falava da realidade objetiva do mundo como um todo, mas daquelas coisas específicas dos seres humanos. O Gorgias de Leontini, grande orador,
Isso aqui ele aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras a ponto de defender o ceticismo absoluto. Então, ou seja, ele afirma que o nada existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Esse é um célebre conhecimento de Gorgias. O nada existe. O nada existe. E considerou-se a sofística. Então, muito bem. Então, quando você pega, às vezes, por aí, você fala assim, o cara é um sofista. Por que o cara é um sofista? Porque o cara sabe falar, sabe manipular raciocínio e sabe iludir os ouvintes, né? Mas ele não tá nem aí com a verdade. Então, às vezes, você pega a política, o político é muito sofista, porque às vezes você tem um político que sabe convencer, sabe falar, vai lá, apenas uma atividade viciosa do espírito. Então ele consegue manipular, ele consegue fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que ele está falando, acreditam que aquilo é verdade, mas na verdade ele só está manipulando. Por isso que o sofista, até hoje se fala, né, que um político realmente é sofista, né? E essas características dos ensinamentos dos sofistas favorecem o surgimento de concepções filosóficas relativistas sobre as coisas. O relativismo de suas teses fundamenta-se na concepção flexível sobre os homens, a sociedade e a compreensão do real. Ou seja, essa variação de conhecimento, concepção de homem, ela vai variando, porque os sofistas acabam fazendo isso. Para os sofistas, as opiniões humanas são infindáveis, diversas e não podem ser reduzidas a uma única verdade. Assim, não existiriam valores da verdade absoluta. Então, ou seja, as opiniões humanas são diversas, por isso que cada um tem sua opinião e muitas vezes não é verdade, cara. Se eu falo, brigo com uma pessoa, eu acredito nisso, ele acredita naquilo, eu tenho minha opinião, ou outro tem outra opinião, no fim das contas, não tem verdade nenhuma, porque você não chegou a consenso nenhum. A existência dos deuses, olha que interessante, eu estava verificando nos meus materiais e encontrei esse texto, né? Então, para os sofistas é mais provável que os deuses não existam, mas eles não rejeitam completamente a existência, como Platão, por exemplo. Portanto, eles são mais próximos do agnosticismo do que do ateísmo. A diferença entre os sofistas é aqueles que acreditavam nos deuses, e a educação grega esteve nisso ligada à existência e interferência dos deuses, né, no destino da humanidade. Isso, nas primeiras aulas que eu dei, eu expliquei bastante sobre a questão dos deuses, é que eles preferiram não se pronunciar a respeito. Então tá aí. Mas se os deuses existissem, eles não teriam formas de pensamentos humanos. Olha que interessante. Então os sofistas, eles preferiram não falar de deuses. Por isso que você fica mais agnóstico, né? Eles ficam ali, tá? Deus está lá, os deuses estão ali, mas eles preferem não comentar sobre esse assunto. Interessante, né? E os conceitos filosóficos aqui, retórica, arte da oratória, dialética, conceito do contexto dos sofistas e relativismo. Teoria segundo a qual não existe verdade absoluta, porque qualquer afirmação é sempre relativa à pessoa, ao grupo, ao tempo que pertence. Por isso que relativismo, ele tem isso, cada um tem sua opinião, e no fim das contas ninguém define nada, ninguém consegue falar a verdade nenhuma. Então, para os sofistas, as opiniões humanas são infindáveis, diversas e não podem ser reduzidas a uma única verdade, que é o que a gente já fala.